Então, Lucas capítulo 15, no verso 8, um texto então conhecido pelos amantes, pelos leitores da palavra, uma parábola bem conhecida, mas que Deus ele tem falado muito ao meu coração através dessa palavra, que diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, em outras versões disse a candeia, varre a casa e a procura com muito empenho ou com diligentemente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Então, é um texto que Deus tem falado esses dias comigo e que ele me trouxe aqui nessa noite para poder compartilhar algumas verdades, algumas reflexões em cima dele. E se nós observarmos aqui, Jesus ele está falando para o seu povo através de uma parábola, uma ilustração de um fato natural, para que ele possa então refletir sobre uma verdade espiritual. Se nós observarmos com detalhe, o capítulo 15 de Lucas aqui, ele narra 3 parábolas interessantes, e essas 3 parábolas interessantes, ela vai falar de algo que foi perdido e que foi reencontrado. O capítulo ele inicia falando da ovelha perdida. Depois ele fala com a perdida e por fim ele fala aí do filho pródigo, do filho perdido aí. Então é uma aplicação clara ao pecador que se arrepende, que ele é reencontrado por Deus e que nós vemos de maneira muito clara, de maneira muito direta, então, nesse texto, e que esse tipo de pregação, de ilustração, é muito usado pelos pregadores. Porém, além desse entendimento claro de que algo perdido é reencontrado, de um pecador que ele é reencontrado por Deus, eu acredito que, com toda a porção profética de Deus, nós temos, sim, algo ainda muito maior do que isso para aprendermos, para que Deus tenha a nos ensinar nesse texto. E o que eu acho interessante aqui é que Jesus está falando sobre algo que foi perdido e que isso que foi perdido não foi perdido na rua, não foi perdido no trabalho, não foi na escola, na universidade, não foi perdido em outro lugar, a não ser dentro de casa. E é justamente sobre isso que eu quero trazer uma aplicação espiritual para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas famílias. Porque na vida nós perdemos também muitas coisas. Nós perdemos e não percebemos aquilo que nós estamos perdendo. Quantos de nós, muitas vezes, aí então, andando pela rua, nós sentimos alguém tocar no nosso ombro para nos avisar que nós deixamos cair, então, uma carteira, uma chave, alguma coisa, sem nós percebermos. Quantas vezes nós esquecemos o celular ou qualquer outra coisa, qualquer outro objeto na mesa de um restaurante, no banheiro de um shopping, enfim. E nós vamos vendo aqui uma aplicação clara que Jesus nos traz aqui, mostrando que Jesus, ele então vai dizer que essa mulher, ela perdeu uma moeda dentro de casa. Estão conseguindo me ver aí, pessoal? Aconteceu alguma coisa? Estão me vendo? Sim, está saindo. Estão me vendo aí, né? Ah, beleza. Pensei que eu tinha saído aqui da conexão. Então, nesse sermão aqui, Jesus está dizendo que essa mulher ela perdeu essa moeda dentro de casa e não na rua. E o interessante é que ela perdeu essa moeda sem sair de lá.
A dracma, que é essa moeda, então, relatada nesse texto, que era moeda, então, grega do primeiro século ali, que ela equivalia a um denário, e esse denário era moeda romana, que equivalia, então, a um dia de trabalho. E, então, foi uma perca valiosa para essa mulher, que a Bíblia ela não relata a condição, mas estudiosos vão dizer que essa mulher poderia ser uma camponesa, e por ser uma camponesa era uma pessoa humilde, e que certamente essa moeda perdida faria muita falta para a vida dela. Então, essa perda de algo valioso dentro de casa me fala de muitos outros valores não materiais que muitas vezes nós deixamos perder dentro dos nossos lares. Eu sei que por experiência própria, como um marido, como um filho, que muitos outros valores que nós devemos guardar dentro das nossas casas, dentro do convívio dos nossos familiares, nós vamos deixando ser perdidos e tudo isso vai sendo comprometido. E quando eu falo de valores emocionais, como respeito, como carinho, como amor, como a paciência, como a compreensão, como a dedicação, o serviço, a harmonia, a unidade dos nossos lares, a paz, a doação de si mesmo e dentre outros valores emocionais. E eu também falo de valores espirituais que nós vamos deixando perder dentro dos nossos lares, que é a oração, que é o devocional, que é a fé, que é o temor de Deus, que é a meditação na sua palavra, que é a comunhão com os nossos irmãos, e dentre outros valores espirituais, com o tempo nós vamos deixando perder. E as pessoas, infelizmente, acham que para perder alguma coisa dentro do seu lar, precisa da interferência, então, do pecado, do inimigo, mas eu digo que não. Aparentemente, às vezes, trata-se como se fosse uma moeda, mas vale muito mais do que aparenta. Essa mulher ela poderia ter feito como muitas outras pessoas fazem, ter ignorado a dracma perdida por ser apenas mais uma dentro da quantidade que ela tinha. Mas aí é que está o grande detalhe, a grande questão nessa reflexão. É que as pequenas perdas é que geram as maiores perdas. E Jesus, ele sempre orientou a respeito das pequenas perdas. Nós observarmos um casamento em crise, o casamento em crise, ele não se encerra porque a crise nasceu naquele dia e simplesmente, encerrou, terminou aquele relacionamento. Mas um casamento, ele se rompe por pequenos detalhes, porque o tempo vai passando e as pessoas vão levando o relacionamento da mesma forma ou de qualquer maneira. As desgraças, elas acontecem com as pequenas coisas. Um prédio, ele não cai da noite para o dia. Se nós observarmos, tudo começa com uma pequena rachadura, que aquilo ali vai aumentando e lá na frente toma proporções maiores e acaba caindo, então. Então, nós vamos vendo que pequenos detalhes que nós vamos perdendo dentro dos nossos lares, dentro dos nossos relacionamentos, nas nossas vidas, nós vamos deixando isso, ou acreditando que isso é normal, que isso é natural, mas que lá na frente pode acabar proporcionando, promovendo uma destruição muito terrível nas nossas vidas, nos nossos lares. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós deixamos perder e que nós não estamos percebendo. E o processo de recuperação de moeda, dessa moeda, é que nos traz lições importantes que nós devemos colocar, então, em prática como atitudes que eu vejo como a melhor forma de nós reencontrarmos os nossos valores perdidos dentro das nossas casas. E se nós observarmos a primeira atitude que essa mulher toma para poder encontrar algo de valor que ela tinha perdido, era acender a candeia. O texto sagrado que nós lemos aqui, ele fala que essa mulher acendeu, então, a candeia. Ou seja, ela buscou mais luz, porque havia
ausência de luz naquela casa. Porque não há como procurar algo quando está no escuro. Certamente era uma casa humilde. Naquela época não existiam os sistemas de climatização que nós temos hoje, um ventilador, o ar-condicionado, enfim. E a gente observa que tudo isso dificultava, não tinha muitas janelas também, dificultava a entrada de luz naquelas casas. E essa mulher, por ser humilde, ela tinha essa casa, então, muito fechada, muito pequena, onde era muito escura. E ela precisou, então, acender a candeia para que ela tivesse mais luz e, então, ela pudesse encontrar a sua dracma que havia sido perdida. E eu acredito aqui que é um paralelo espiritual muito enorme que nós precisamos aprender. Nós precisamos reencontrar todos os nossos valores perdidos, não só em nosso lar, mas também com a nossa vida com Deus. E é com essa providência que Deus ele convida a mim e a você a acendermos uma candeia dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, mesmo que o preço seja elevado. Afinal de contas, o que está em jogo aqui é achar pequenas coisas que nos habilitem novamente a estarmos em harmonia, não só com a nossa família, não só com os nossos amigos, mas principalmente com o próprio Deus. E quem é essa luz que então que nos auxilia nessa busca? Quem é então essa candeia que auxilia essa mulher a encontrar aquilo de valor que ela tinha perdido? Quando eu trago esse paralelo para a minha vida, para a sua vida, e eu entendo que essa luz, ela é o próprio Jesus, que no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, ele diz para a multidão, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, nós precisamos entender que há uma necessidade enorme da candeia ser acesa dentro dos nossos lares. E eu quero dizer para vocês nessa noite que essa candeia é o próprio Jesus. Jesus é a luz da minha vida e da sua vida. Jesus é a luz da minha casa e da sua casa. E tudo aquilo que foi perdido por algum tempo, por algum momento, ele só poderá ser reencontrado se Jesus for considerado a luz dentro das nossas casas. Porque Jesus é a pessoa mais importante a ser buscada. Jesus é a pessoa mais importante a ser almejada. Jesus precisa ser a pessoa mais desejada dentro das nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque a maior necessidade das famílias hoje não é da presença de homens, não é de dinheiro, não é de bens materiais, mas a maior necessidade das famílias hoje é da presença de Jesus. Sabe, as pessoas não estão precisando tanto de mais dinheiro, as pessoas não estão precisando tanto de mais conforto, ainda que isso seja bom para nós, mas a presença de Jesus é o que as pessoas estão mais precisando hoje. E a presença de Jesus é a luz. E só essa luz é capaz de trazer a clareza aquilo que está escuridão dentro da nossa casa. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa muito importante. O seu lar, ele pode ter tudo. Ele pode ter dinheiro, o seu lar pode ter o maior conforto, o seu lar pode ter saúde, o seu lar pode ter os melhores amigos, o seu lar pode ter prosperidade, mas se Jesus ainda não é a luz da sua vida e do seu lar, a sua vida está em trevas, está em escuridão e está faltando o principal. É isso que nós precisamos entender. Só Jesus ele pode satisfazer a nossa alma e dar sentido pleno à nossa vida e à nossa família. E eu vejo hoje, irmãos, dentro desse processo político que nós estamos vivendo, dentro dessa polarização, as pessoas enlouquecendo por político A, por político B, as pessoas, sabe, se degladiando, perdendo o respeito, a harmonia, famílias brigando, se destruindo por causa disso. Sabe, irmãos, e isso me preocupa porque tem faltado, tem mostrado a ausência principal na vida dessas pessoas, que é Jesus, que é a luz sobre a vida das pessoas.
E nós precisamos tomar cuidado com isso que tem acontecido. Jesus, ele precisa ser a luz da nossa casa para que nós possamos sim ser a luz para a vida das pessoas aí fora. As pessoas aí fora estão carentes, estão perdidas, muitas coisas pelo avesso, sabe? Tudo destruído, precisando de luz. E nós podemos sim ser a luz para essas pessoas quando Jesus, ele é a luz na minha vida, quando Jesus é a luz na sua vida. E aí nós podemos resplandecer essa luz na vida das pessoas, porque as pessoas poderão olhar para mim e para você e ver a luz brilhando em nós, que é a luz de Jesus. Não é a minha luz, não é a sua luz, mas é a luz de Jesus. Então nós precisamos ter o cuidado e o entendimento de acender a luz para que nós possamos, então, reencontrar tudo o que foi perdido. Se há ausência de alegria, se há ausência de paz, se há ausência de unidade familiar, tudo isso só pode ser reencontrado quando Jesus, ele é convidado para ser a luz da sua casa e da sua família. Que nós possamos ter essa clareza nessa noite. E em seguida, essa mulher toma outra atitude interessante. Depois que ela acende a candeia, a Bíblia diz aqui que ela varre a casa. Ela varre a casa. Porque aquela casa, ela precisava de limpeza. A sujeira que estava lá naquele chão poderia, talvez, estar escondendo aquela moeda. Nós não sabemos por que aquela casa estava suja ou porque estava precisando ser limpa, porque precisava ser varrida. Talvez a mulher tenha deixado a porta aberta da sua casa e entrou, então, um vento que levou sujeira, levou todo o pó para dentro do seu lar. E sabe, irmãos, isso me traz um entendimento também interessante, que o mesmo acontece conosco. Muitas vezes nós nos expomos demais a esse mundo e permitimos que a sujeira que está lá fora adentre as nossas casas, os nossos lares e as nossas famílias. Nós permitimos que os conceitos que então são pregados, são anunciados pelo mundo, entrem dentro da nossa casa e dentro do nosso coração. Isso acontece muitas vezes pela TV, pelos nossos relacionamentos com pessoas não crentes que nós convivemos. Mas o fato é que quando a sujeira do mundo entra dentro do nosso lar, ela encobre de nós aquilo que nós estamos necessitando reencontrar. E se nós quisermos, então, reencontrar esses valores, nós precisamos nos livrar dessa sujeira que entrou. Nós precisamos limpar as nossas casas. E quando eu falo limpar, é limpar essa casa, a nossa casa espiritualmente falando. Nós precisamos afastar e tirar tudo que é de sujeira para que haja, então, para que nós possamos, então, reencontrar a harmonia, tudo que precisa, sabe, ser colocado em ordem aqui, para que, então, Jesus, ele possa tabernacular dentro das nossas residências, dentro das nossas casas. E Jesus, ele, então, ele possa fazer morada e sentir prazer em estar aqui. Nós precisamos fazer essa limpeza. E a Bíblia aqui, ela diz que essa mulher, ela varreu, ela podia simplesmente pegar um espanador e espanar aquela casa. Mas sabe por que ela não pegou o espanador? Porque o espanador, irmão, só tira a poeira superficialmente. A vassoura não, quando a gente passa a vassoura, ela arranca a sujeira de fato. E nós precisamos tomar essa iniciativa. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ver o que está acontecendo dentro do nosso lar. E, infelizmente, o que tem acontecido é que nós estamos, sabe, desapercebidos com o que está entrando dentro das nossas casas. Nós, muitas vezes, estamos aceitando e achando que é normal, que é natural, e nós não estamos dando conta de toda a sujeira que está entrando, que está impregnando dentro dos nossos relacionamentos e comprometendo toda a harmonia, toda a paz e toda a alegria do nosso lar. Muitos relacionamentos, eles entram em naufrágio porque as pessoas, elas não conseguem discernir a crise no seu nascedouro.
não age preventivamente. Deixa um tempo passar e quando vão buscar, então, ajuda, já é tarde demais. Aquela mulher, ela soube buscar a ferramenta certa para, então, reencontrar a sua dracma perdida, o seu valor, que ela acreditava que era importante para ela. E nós precisamos, então, também utilizar a ferramenta correta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós precisamos utilizar a ferramenta correta nos momentos de crise. Aquela mulher utilizou a vassoura. E a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa noite: qual é a ferramenta que eu e você temos buscado usar nos momentos difíceis, nos momentos de crise, nos momentos em que os valores precisam ser reencontrados, precisam ser restabelecidos? Qual é a ferramenta que nós temos utilizado, temos buscado para restabelecer a ordem dentro da nossa casa? Sabe, irmãos, usar a ferramenta correta na hora da crise é saber levar os problemas para a pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus Cristo de Nazaré. É esse, e é para ele que nós devemos socorrer e levar os nossos problemas. E a grande questão é que nós estamos levando muitas vezes os nossos problemas para as pessoas erradas. Nós estamos levando o nosso problema para o nosso vizinho. Nós estamos levando o nosso problema, sabe, para nos socorrendo muitas vezes para livros de autoajuda. Estamos levando nossos problemas para tantas outras pessoas, para tantos outros lugares. E Jesus, que é a pessoa certa para ser levado os nossos problemas, ele não tem sido buscado e procurado. O segredo da felicidade familiar, irmãos, não é a ausência de problema, mas é ter a sabedoria e a pressa para levar os problemas para Jesus. Muitas famílias entram em crise porque buscam solução onde não há solução. E eu quero dizer para vocês que Jesus, ele é a resposta para as nossas famílias. Ele é a solução de Deus para o nosso lar. Porque a Bíblia fala que é dele que vem o nosso socorro. Do céu promana a nossa ajuda, irmãos. E nós precisamos ter esse entendimento. E, infelizmente, muitas pessoas não têm isso como clareza nas suas mentes. E aí, depois que essa mulher ela acende, então, a candeia, a lamparina, depois que ela varre a casa, a Bíblia diz que essa mulher ela procura com muito empenho. Em outras versões, diz que ela procura diligentemente até encontrar. Essa mulher, ela empreendeu uma busca diligente, uma busca dedicada. E isso fala, irmãos, de disposição, de conserto. Procurar diligentemente, irmãos, no original, em hebraico, ele fala de arrastar os móveis. O significado de procurar diligentemente é arrastar os móveis no original. E nós precisamos, então, arrastar tudo o que impede de nós, então, reencontrarmos o que nós perdemos dentro da nossa casa. Arraste tudo que possa impedir de você reencontrar a sua dracma. Só você sabe qual é a dracma que foi perdida dentro do seu lar. Você não pode desistir jamais de procurar. Se nós quisermos algum tipo de restauração em nossa vida com Deus, ou em nosso lar, nós temos que procurar, nós temos que nos empenhar nisso. E por procurar diligentemente, se empenhar nessa busca, fala de oração, fala de jejum, fala de leitura da palavra, fala de investimento em devocional com Deus, fala de mudar as coisas de lugar, fala de nós fazermos as coisas diferentes. Como é que eu quero um relacionamento diferente com Deus? Como é que eu quero um filho que não é convertido, que ele se converta? Como é que eu quero com uma esposa que não é convertida, que ela se converta? Como é que eu quero que o meu esposo, que ainda não é convertido, que ele se converta? Se eu não me empenho nisso, se eu não faço nada diferente, eu preciso, então, buscar fazer algo diferente. Eu preciso mudar as coisas de lugar. Aquela mulher, ela apenas não foi diligente, mas ela foi perseverante. Essa parábola que ela nos revela
que ela não parou de buscar até ela encontrar aquilo que ela havia perdido. Enquanto, irmãos, a diligência tem a ver com a qualidade da busca. A perseverança, ela tem a ver com a duração da busca. Nós precisamos ser diligentes, perseverantes naquilo que nós precisamos entender que há uma necessidade de se restabelecer a ordem dentro da nossa casa. Isso consumirá da gente força, tempo, paciência. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos parar. Nós não podemos cruzar os nossos braços. Nós precisamos ir fundo. Essas 3 parábolas aqui relatadas nesse capítulo de Lucas mostram que nós não devemos nos conformar com nenhuma perda. Sabe, irmãos, porque é hora de nós nos empenharmos, é hora de dedicação, é hora de determinação. Nós precisamos nos determinar para buscar essa restauração. Nós precisamos ser firmes na busca de restauração de valores perdidos dentro dos nossos lares. E hoje, nessa sociedade, o que as pessoas têm perdido dentro dos seus lares são valores. Os valores familiares, eles têm sido, sabe, abandonados, têm sido negociados, têm sido destruídos. Aí, mundo afora, com tudo o que tem sido apresentado aí. Mas nós precisamos entender que a família, ela tem um lugar muito especial no coração de Deus. A família, ela tem um lugar muito especial no coração de Deus porque ela é um projeto de Deus. E ela deseja que eu e você vivamos o seu melhor, inclusive nessa área. E nós precisamos, então, a nos empenhar. Nós precisamos, então, arregaçar as nossas mangas e trabalhar, irmãos. Não é simplesmente esperar que as coisas aconteçam. Precisamos fazer a nossa parte. E depois essa mulher, ela, após encontrar aquilo que ela havia perdido, essa mulher, após encontrar a sua dracma, é interessante observar que essa mulher, ela se alegra publicamente. Ela disse, olha, e quando a encontra, reúne amigas, vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Irmãos, assim que reencontrou o que havia perdido, aquela mulher, ela então reúne as suas amigas, as suas vizinhas, para comemorarem, para se alegrarem. Sabe, irmãos, o testemunho de restauração sempre animará outras pessoas, especialmente aquelas que estão iniciando a sua busca. Eu e você precisamos entender que o meu testemunho, o seu testemunho, sabe, de restauração, vai animar outras pessoas. E nós precisamos, então, a nos alegrar nisso. Tudo que Deus nos dá deve ser dividido com outros. E Paulo, ele declara isso quando ele escreve a sua 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 4, ele diz, ó, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, esse é o princípio do reino que deveríamos levar mais a sério. A mulher samaritana, quando ela se encontra com Jesus junto ao poço de Jacó, ela teve a mesma atitude. A Bíblia diz que lá em João, no capítulo 4, ela diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Porque ela anunciou e ela disse tudo quanto Jesus tinha feito na sua vida. Então, irmãos, assim que nós resgatarmos muitas vezes o que nós perdemos, quando nós temos a nossa vida restaurada, nós estaremos debaixo de uma comissão do Senhor Jesus, que nós precisamos tornar isso público. E isso não apenas como motivo para se alegrar, mas principalmente para levar o regozijo a outras pessoas, especialmente para pessoas que possuem as mesmas necessidades que nós tínhamos, ou que estão enfrentando os mesmos problemas que nós enfrentamos. Há um significado muito importante aqui, irmãos.
quando nós achamos a dracma perdida, quando o nosso lar está habilitado para o encontro com o noivo e está perfeitamente gozando de intimidade e relacionamento intenso com ele, nossos vizinhos, nossos amigos e conhecidos são os maiores beneficiados com isso. Porque essas pessoas serão capazes de ver a transformação que houve dentro dos nossos lares, eles serão capazes de ver a transformação que houve dentro das nossas vidas. E essas pessoas serão impactadas pelo nosso testemunho. O ajuste do nosso lar, o conserto da nossa casa, a arrumação da nossa família, vai fazer com que outros se alegrem. Sabe, as pessoas olharem para nós, para nossa casa, para nossa família, e verem que há algo diferente. Ver que há um brilho especial. Ver que há uma alegria diferente. Ver que não é passageira, que é eterna, que independentemente das circunstâncias, dos problemas que nós enfrentamos diariamente, a nossa família permanece unida, em harmonia, em paz, sabe? Porque há algo diferente. E esse algo diferente é Jesus Cristo nas nossas casas. Irmãos, nós precisamos entender essa realidade, essas verdades espirituais contidas nessa parábola. Sabe, irmãos, porque é muito fácil perder as coisas. É muito fácil nós pararmos de dar um beijo no nosso filho, no familiar nosso, na nossa mãe, no nosso pai, no nosso cônjuge. É muito fácil nós pararmos de dizer uma palavra, olha, eu te amo, você é especial. É muito fácil parar ou deixar de ter comunhão com a família. É muito fácil, sabe, de parar de se importar com as pessoas que convivem conosco. É muito fácil perder tudo isso. Mas pode ser muito mais difícil encontrar essas dracmas, irmãos. Existem coisas na nossa vida que perdemos e que nós nunca mais iremos revê-las. E a grande reflexão de Deus para mim e para você nessa noite é que nós precisamos procurar a nossa dracma enquanto ainda há tempo. Eu e você precisamos procurar a nossa dracma enquanto ainda há tempo. Porque existem coisas que nós perdemos e nunca mais essas coisas voltam. Sabe, um perdão que muitas vezes nós precisamos liberar para uma pessoa e nós nos prendemos a isso e talvez nós não sabemos quando Jesus voltará para aquela pessoa e talvez Jesus voltou e aquela pessoa se foi e nós deixamos aquela pessoa partir sem liberarmos o perdão na vida daquela pessoa. Sem dizermos que Jesus a ama, sem fazermos algo diferente. Nós precisamos procurar e buscar a nossa dracma enquanto há tempo. Não perca a oportunidade. Esse é o momento e só você e Deus sabe quais são as suas dracmas que foram perdidas dentro da sua trajetória de vida, dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos. E eu e você precisamos diariamente nos empenhar e buscar diligentemente trazer tudo isso que foi perdido de volta, para que a paz, a harmonia e a alegria sejam restabelecidas. Nunca esquecendo o principal nas nossas vidas, que é a luz, que é Jesus Cristo de Nazaré na minha vida e na sua vida. Esse é o principal e o mais importante que nós precisamos ter e buscar todos os dias. Amém